Bom dia, alunos do segundo ano. Então, conforme a gente falou ontem, a gente vai corrigir os exercícios da aula de ontem, né? Que são os exercícios da apostila 6, página 14 e 15. E eu vou tentar falar para vocês por que que deu verdadeiro, por que que deu falso. Então, vamos lá. O primeiro exercício aí é o seguinte: assinale cada uma das afirmativas a seguir, analise cada uma das afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, né? Justifique aquelas que forem falsas. Então vamos lá. Letra A. Duas retas paralelas não têm ponto em comum. Então isso daí é verdadeiro, nós já vimos na aula de ontem. Duas retas paralelas não têm ponto em comum. Então, tá certo, né? Agora, letra B. Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas. Nem sempre duas retas que não têm ponto comum são paralelas. Elas podem ser reversas. Pode acontecer isso aqui, ó. E aí, elas não têm ponto comum, mas não são paralelas, né? Agora, se elas são paralelas, elas não têm ponto comum. Então, a letra B é falsa, tá? A justificativa elas podem ser, as duas retas que não têm ponto em comum, podem ser paralelas ou reversas. A letra C, duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Duas retas paralelas a uma terceira, ó, eu tenho essa reta aqui, por exemplo, paralela a essa. E eu tenho essa aqui, por exemplo, paralela a... Então, essas duas retas são paralelas a essa terceira, ó, tá? Então, duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si, não tem outro jeito. Se elas forem concorrentes, por exemplo, elas podem ser paralelas a essa, mas essa não é paralela a essa. Então, obrigatoriamente, elas têm que serem paralelas, né? É verdadeiro. Letra D. Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas entre si. A gente poderia pegar esse exemplo aqui, ó. Essa reta e essa aqui, ó, tá? Então, ó, elas são paralelas, mas nem sempre são paralelas, né? Elas podem ser concorrentes ou reversas. Ó, eu posso ter esse caso aqui, ó. Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas entre si. Por exemplo, duas retas concorrentes com uma terceira. Aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Elas não são paralelas, tá vendo? Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas. Aqui, desse jeito aqui, elas são concorrentes, mas elas não são paralelas. Então, a justificativa elas podem ser paralelas, pode acontecer isso aqui, ó, tá? Aí elas são paralelas, mas pode acontecer isso aqui, ó. E aí elas não são paralelas, né? Então, a justificativa podem ser paralelas entre si, concorrentes entre si e até reversas, tá? Eu posso ter duas retas paralelas aqui, ó, e uma concorrente aqui, ó, entendeu? Então, ou então uma outra aqui. Então, elas podem ser reversas. Letra E. Duas retas concorrentes com uma terceira podem ser concorrentes entre si. Podem. Duas retas concorrentes com uma terceira podem ser concorrentes entre si. É esse caso aqui, ó, tá? Né? Letra F. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra. Se duas retas são reversas e ortogonais, então, por exemplo, essa e essa, porque se eu pudesse puxar essa reta, eu faria 90 graus aqui, tá? Então, duas retas reversas e ortogonais duas retas são reversas e ortogonais. Então, toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra.
Se eu tiver, por exemplo, é que é difícil de eu pegar aqui, ó, essa reta é reversa a essa e ortogonal. Se eu pegar essa reta aqui, por exemplo, ó, que é paralela a essa, ela vai ser ortogonal a essa aqui, ó, também. Vai fazer 90, essa aqui, se eu puxar ela aqui, ela vai dar 90 aqui. Se eu pegar outra aqui, vai dar ortogonal e assim por diante. Então, essa daí é verdadeira, né? Letra G. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Uma reta, essa aí é falsa, tá? Porque uma reta ortogonal a uma delas pode ser paralela à outra, concorrente com a outra ou ainda reversa a outra. Então, ó, se duas retas são reversas e ortogonais, tá? Então, toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Nem sempre, né? Porque toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Então, olha para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter uma reta ortogonal, por exemplo, a essa aqui, ó, tá? Elas podem ser perpendiculares, são ortogonais também. E aí, pode não ser paralela a essa, eu posso ter um tipo de reta diferente aqui, elas podem ser até concorrentes ou até reversas mesmo, né? Então, eu posso ter, essa aí é falsa, tá? Agora vem a letra H. Três retas concorrentes, duas a duas, estão contidas em um mesmo plano. Três retas concorrentes, duas a duas. Então, olha, pode acontecer isso aqui, ó. Três retas, eu posso ter três retas, por exemplo, essa concorrente com essa, né? Então, elas estão no mesmo plano. Mas pode acontecer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? E aí, elas não estão no mesmo plano, elas são concorrentes duas a duas, não estão no mesmo plano. Pode acontecer isso aqui, ó. Não estão no mesmo plano. Então, essa aí é falsa. Então, a justificativa é o seguinte: caso as três retas não passem por um mesmo ponto, é verdadeira, né? Se elas não passar por um mesmo ponto, você pode ter isso aqui, você pode ter isso aqui e essa aqui, por exemplo, né? Aqui, ó. Mas podemos imaginar três retas concorrentes em um mesmo ponto, foi o que eu mostrei com vocês, e não contidas em um mesmo plano, né? Foi o que eu mostrei. Letra I. Se R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, então R é ortogonal a T. Isso aí é falsa, né? As retas R e S podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Se R é ortogonal a S, se R, ó, vamos pegar aqui que fica mais fácil de enxergar. R, vamos supor que esta aqui e esta aqui, ó. Se R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, vamos supor que T seja aqui, ó, tá? Ortogonal fazendo 90 graus. Então, R é ortogonal a T, nem sempre é ortogonal, né? Eu posso pegar R, ó, R, S, tá? E eu posso pegar a outra aqui, ó. Então, vai ficar paralela, tá bom? Então, não é falso. A letra J. Se R é paralela a S e S é reversa a T, então R é reversa a T. Então, aí é falso também. As retas R e T podem ser reversas ou concorrentes. Se R é paralela a S, ó, R paralela a S, tá? E S reversa a T, R paralela a S, S reversa a T, ó. T, vamos supor que esteja aqui. Então, R é reversa a T. Nesse caso aqui, pode ser, mas pode não ser. Eu posso ter aqui essa reta aqui, ó.
essa aqui. Ela é reversa essa aqui, mas ela é concorrente aqui com essa aqui. Então, não é, né? Então, é falso. Número 2 agora. Escolha uma das arestas do paralelogramo. Vamos fazer no quadro agora. Escolha uma das arestas do paralelogramo, do paralelepípedo abaixo. Em seguida, em relação à aresta escolhida, identifique quais são. Letra A, paralelas. Letra B, concorrentes. Letra C, reversas. Letra D, perpendiculares. E letra E, ortogonais à reta que você escolheu. Então, a gente tem aqui, ó, o paralelepípedo, tá? Vamos lá. Então, vai ser A, B, C, D, que tem atrás, lá atrás. Aqui, E, aqui, né? E, F, G, H. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quais são as retas paralelas? Eu vou escolher aqui, ó, vou escolher A, B, tá? Então, ó, escolhendo A, B, com uma reta que passa por aqui. Então, na letra A, quais são as retas paralelas a B, no caso que eu escolhi? Então, vai ser, ó, paralelo, ó, DC, tá? DC, EF é paralelo aqui. EF e HG, tá? Agora a letra B. Quais são as concorrentes ali com a reta AB? Que concorre. Eu vou ter AD, ó, AD concorre aqui, cruza aqui, ó. Que mais? AE também concorre. BC, aqui, ó, cruza aqui, ó, tá? E que mais? BF também cruza aqui, ó. A reta é aqui, tudo aqui, ó, tá? Letra C. Retas reversas. Eu vou ter EH, ó. Ó, aqui a reta tá aqui, ó. EH é reversa. Tá? A reta tá aqui, essa aqui é reversa, não passa pro mesmo plano. DH, ó, DH é reversa. Uma tá aqui, a outra tá aqui, né? FG também é reversa. E CG. Letra D agora. Quais são as perpendiculares? Perpendiculares formam 90 graus e tem que se cruzar. Senão não é apenas ortogonal, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a letra D, né? AD, ó, AD, AE, BC e BF. Faz 90 graus. Então aqui, ó, AD faz 90 graus aqui, AE faz 90 graus aqui, BC faz 90 graus aqui e BF faz 90 graus. E a letra E, ortogonais. Ortogonais tem que fazer 90 graus cruzando ou não cruzando, tá? Sendo concorrente ou não. Se você puder puxar, olha aqui, ó. Por exemplo, essa reta aqui, ó, e essa aqui, elas são ortogonais perpendiculares. Essa reta aqui e essa aqui, eu posso puxar ela lá, elas são ortogonais, não são perpendiculares, porque elas não estão se cruzando. Então, mas faz 90 graus, né? Então, nós vamos ter várias aqui, ó. Nós vamos ter o AD, né? O AE, que já foi aqui em cima, o BC, o BF, o EH, o DH, o FG, tá? A FG e a CG, tá? Então, ó, CG
Apesar dela estar aqui, mas se eu puxar ela lá, ela faz 90 graus lá. Certinho? Vamos em frente agora, número 3. Número 3 agora. A número 3, assinale V caso a afirmação seja verdadeira e F caso seja falsa, justifique as faltas, né? As faltas, não, as falsas. A primeira, letra A. Uma reta paralela a um plano é paralela a todas as retas desse plano. Então vamos ver. Olha aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, o plano tá aqui, é a apostila, e a reta tá aqui, ó. Ó, se eu tiver uma reta aqui nesse sentido aqui, ó, ela não é paralela lá, tá? Mas ela vai ser paralela a infinitas retas. Todas as retas que tiver nessa posição aqui, ó, no plano, vai ser paralela. Mas, por exemplo, essa não vai ser paralela, vai ser reversa, tá? A essa aqui. Então, essa daí é falsa, né? Então, qual que é a justificativa? No plano existem retas paralelas e retas reversas à reta que é paralela ao plano. Então, de novo, eu tenho uma reta paralela ao plano. O plano está aqui. Todas as retas do plano serão paralelas a essa aqui? Não, pode acontecer de estar assim, ó, e essa tá assim. Então, não é. Mas existem infinitas retas paralelas a essa lá no plano, que é tudo infinito. Então, essa é falsa. Letra B. Uma reta paralela a um plano é paralela a infinitas retas desse plano. Se eu tenho essa reta paralela a esse plano, tem infinitas retas aqui que são paralelas a ela. Porque o plano vai para o infinito. Vai para todo lado aqui, né? Então essa aí é verdadeira. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Isso aí é falsa. Os planos podem ser paralelos ou secantes. Ó, se uma reta é paralela a dois planos, então eu tenho a reta aqui, tenho outro plano aqui, ó, e a reta tá aqui no meio, ó. A reta tá aqui. Então eu tenho, realmente, eles podem ser paralelos, tem uma reta aqui no meio. Mas pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui, ó. Ó, esse plano e essa reta aqui, ó. Essa reta é paralela a esse plano e essa reta é paralela a esse plano. Tá vendo? Ó, tá todo mundo dando pra ver? Vamos em frente. Então essa é a letra C, né? Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Nem sempre, às vezes não é. Então, falso porque os planos podem ser paralelos ou secantes. Letra D. Se uma reta é perpendicular a dois planos, então esses planos são paralelos. Esta é verdadeira. Se eu tiver, ó, esse plano, essa reta, e tiver um outro plano que também é perpendicular, forma 90 graus, ó, o que vai acontecer? Eles só podem ser paralelos, não tem como não ser. Tá? Então, essa aí é verdadeira. Né? A letra E. Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Ó, eu posso ter duas retas paralelas a um plano. Eu posso ter, por exemplo, essa reta e essa, ó. Tá? As duas são paralelas ao plano, mas elas são concorrentes. Não são paralelas entre si. Pode ser paralelas também, né? Pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Mas pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Inclusive, elas podem ser reversas. A gente pode ter o plano aqui, ter uma reta aqui e outra aqui. Elas não são nem paralelas, nem concorrentes. Pode ter uma aqui, ó. Elas são reversas, né? Então, falso aí, tá? Então, as retas podem ser paralelas entre si, concorrentes ou reversas. Letra F. Duas retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si. Verdadeira. Duas retas perpendiculares a um plano, fazendo 90 graus com o plano, elas têm que ser paralelas, senão não tem jeito. Senão não dá. Tá? Verdadeiro essa. Letra I.
Se dois planos são perpendiculares, todo plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro. Ó, se dois planos são perpendiculares, por exemplo, esse aqui, ó, forma 90, deixa eu pegar, deixa eu ler aqui, senão eu me perco. Se dois planos são perpendiculares, todo plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro. Então tá falando assim, ó, tem dois planos aqui paralelos, né? Isso aqui, ó. Esse perpendicular a esse. Tá falando que o outro plano que é perpendicular a esse é paralelo ao outro. Tá, pode ser aqui, ó. Mas pode acontecer do plano tá aqui, ó, como se fosse, imagina na sala, numa sala, uma parede, a outra parede e o teto, tá? Todos eles são perpendiculares, então não são paralelos. Você tem a parede aqui, pode ser o chão também. Você tem uma parede, a outra, e o plano do forro, do forro. Então, ó, eu tenho, seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma parede da casa, tá? A outra parede da casa aqui, né? E aqui o teto, tá? Então, ó, esse plano aqui faz 90 graus com esse, e esse faz 90 graus com esse e com esse. Então, não são paralelos. Necessariamente não precisa ser paralelo, né? Não há necessidade. Então, esse é falso. Letra J. Se uma reta é paralela a um plano, a intersecção de qualquer plano que contém essa reta é secante ao primeiro, é uma reta paralela à primeira. Verdadeiro. Então, se uma reta é paralela a um plano, tá aqui, reta paralela a um plano, a intersecção de qualquer plano que contém essa reta e é secante ao primeiro é uma reta paralela. Olha aqui, ó, é uma reta paralela à primeira. Então eu tenho aqui, né, por aqui, peraí, por aqui, ó, eu tenho um plano, eu tenho uma reta, né, aí aqui eu passo um plano pela reta, né, a reta, passa um plano aqui dessa reta. Então tá falando assim, ó, se uma reta é paralela a um plano e a intersecção de qualquer plano que contém essa reta e é secante ao primeiro, secante é que cruza, é uma reta paralela à primeira. Então, olha, por exemplo, se acontecer isso aqui, nós vamos ter a reta secante aqui, ó, que é onde cruzou, vai ser paralela a essa reta aqui, tá? Se acontecer esse caso aí, vai ser. Bom, vamos continuar. Então, aí é verdadeiro, né? Se dois planos são secantes, secantes é quando os planos cruzam. Se dois planos são secantes e uma reta é paralela a um deles, então essa reta é paralela ao outro plano, tá? Então, olha aqui, ó, se dois planos são secantes, como se fosse esse e esse, tá? O que mais? Se dois planos são secantes e uma reta é paralela a um deles, por exemplo, se fosse assim, seria paralela a esse, mas pode acontecer assim, ó, esse aqui essa reta é paralela a esse plano, mas não é paralela a esse, tá vendo? Então pode ser ou pode não ser, então aí é falso, tá? Então a justificativa é, a reta pode ser paralela a um deles e secante ao outro, ou até estar contida no outro, ó. Pode acontecer isso aqui, ó, a reta ela tá aqui, ó, ela é paralela a esse plano, porque o plano vai para o infinito, mas ela está contida nesse. Ou então pode estar assim, ela vem furando esse plano e é paralela a esse, então aí é falso, né? Letra L, uma reta paralela a dois planos secantes é paralela à reta de intersecção desses planos. Ó, eu tenho dois planos secantes que se cortam, aqui tem uma reta no corte dos dois planos. Uma reta que é paralela aos dois planos é paralela à reta secante, a reta de intersecção aqui, ó, tá? Vai ser paralelo, isso é verdadeiro. Letra M, se dois planos são paralelos, toda reta secante a um deles é secante ao outro.
Se nós tivermos dois planos aqui, ó, paralelos, tá? Então, toda reta que for secante, toda reta, peraí. Se dois planos são paralelos, toda reta secante a um deles, secante é que corta, que fura. Se eu tiver um outro plano aqui, ó, aqui, paralelo a esse, se tiver uma reta que corta esse, corta o outro aqui também, fura o outro, né? Letra N. Uma reta perpendicular a um plano é ortogonal a todas as retas desse plano. Uma reta perpendicular a um plano, ó, reta tá aqui, ó, tá? Vamos fazer um quadro que eu acho que vocês vão entender melhor. Ó, toda reta, uma reta perpendicular a um plano. Eu tenho um plano aqui e tenho uma reta aqui fazendo 90 graus aqui, tá? Então, o que acontece? Ela é ortogonal a todas as retas desse plano. Qualquer reta que tiver aqui, se eu puxar essa reta, ela vai fazer 90 graus, tá? Ó, tá aqui, fazendo 90 graus. Qualquer reta que tiver aqui, com essa reta vai fazer 90 graus. Então, ela é ortogonal, tá? Paralela, ela é paralela só aquela que passar aqui. Mas ortogonal é ortogonal a todas. Essa daí é verdadeira. Dois planos perpendiculares a uma reta são paralelos entre si, verdadeiro. Dois planos perpendiculares a uma reta são paralelos entre si. Se eu tiver um plano aqui, outro plano aqui e uma reta perpendicular aqui e aqui, ó. Dois planos perpendiculares a uma reta são paralelos entre si, senão não tem jeito. Letra P. Se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer plano que passe por essa reta é perpendicular ao primeiro. Se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer plano que passe por essa reta é perpendicular ao primeiro. Olha aqui, ó. Uma reta, mais fácil vocês enxergarem aqui, é perpendicular a um plano. Qualquer plano que passar por aqui, ó, passar por essa reta, tá? Então você pode ter um plano aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. De qualquer forma, vai ser perpendicular a esse plano aqui, vai fazer 90 graus. Não tem como, porque a reta é perpendicular, né? Então, verdadeiro, tá? Bom, vamos ver o número 4, exercício 4. 4, vamos ter que desenhar aqui. Esse aqui tem um conceito diferente aqui. Os vértices dos quadriláteros que estudamos na geometria plana pertencem ao mesmo plano, pois se trata de figuras planas. Toda vez que nós estudamos quadrilátero, é plano, os 4 pontos estão no mesmo plano. Mas vai existir um que não é, tá? Um tipo que não é. Pois se trata de figuras planas. Veja agora um tipo de quadrilátero em que isso não acontece, denominado quadrilátero reverso. Esse quadrilátero, ele é como se ele fosse assim, ó, virado, dobrado. Tá? Um pedaço num plano, um pedaço no outro. Olha o desenho aqui, ó. Ó, eu tenho um plano aqui, ó. Tá? Aí, aqui eu tenho 3 pontos do quadrilátero, ó. O ponto D, o ponto B e o ponto C, né? E aqui fora, tem lá no outro plano, lá no espaço, termina o quadrilátero. Ele tá, aqui tá o ponto A, tá? Então, o que acontece com esse quadrilátero aqui? Dá uma olhada na apostila, porque o meu não tá bem feito, não. Peraí, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor isso aqui para vocês entenderem. Então, olha, eu tenho um plano aqui, alfa, né? O plano alfa, não, o plano π. E eu tenho, ó, um ponto, tá aqui, ó. Os outros estão aqui. Quer dizer que o quadrilátero é como se ele tivesse dobrado. Entendeu? Aqui tá, ó, aqui é o A, aqui é o D, aqui é o B e aqui é o C. E aqui é uma das diagonais, né? É como se tivesse assim o quadrilátero, ó, virado assim, ó.
tá? Dobrado assim, ó. Então, vamos lá. No quadrilátero reverso ABCD, os vértices BC e D, ó, BC e D estão no plano, são coplanares, estão no plano π. Ao passo que o vértice A não tá no outro plano, tá lá em cima. É como se fosse então isso aqui, um quadrilátero assim, ó, dobrado, né? Enquanto que ao passo que o vértice A não pertence ao plano π. Quais das afirmações a seguir a respeito de um quadrilátero reverso são verdadeiras? Justifique as falsas. Letra A. As retas que contêm as diagonais são concorrentes. As diagonais são aqui, ó. Uma tá aqui, a outra tá aqui, ó. Só que essa aqui, ela fica como se estivesse no ar, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar uma folha aqui menor, ó. Uma folha mais fina. Ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui não vai dar, não. Pera aí. Ó, como se eu tivesse assim, ó, um quadrilátero assim, ó. Ó, uma parte tá nesse plano, outra parte não tá no ar. Uma diagonal seria essa aqui, ó. A outra tá no ar, elas não se cruzam. Uma tá aqui, a outra tá no outro plano. Então, tá falsa esse daí. A justificativa é o seguinte: uma passa em cima e a outra embaixo, então não tem, tá errado, né? Não se cruzam. Letra B. As retas que contêm as diagonais são reversas. Ó, são porque não estão no mesmo plano. Uma tá aqui, a outra lá no ar, lá em cima. Elas não estão no mesmo plano, né? Então tá certo, verdadeiro. Letra C. O quadrilátero pode ser um paralelogramo. Falso isso aí, né? Por quê? Caso o quadrilátero fosse um paralelogramo, os lados opostos seriam paralelos e, portanto, coplanares. Coplanares, né? Estariam no mesmo plano. Seria uma contradição da definição de quadrilátero reverso. Então, se fosse um paralelogramo, os lados aqui teriam que estar no mesmo plano. Não tá, um está num plano, o outro está no outro. Então, não é falso. Letra D. Considerando as retas que contêm os lados e as diagonais do quadrilátero, existem 3 pares de retas reversas, né? Verdadeiro. Quais são elas? Então seria a letra D. Quais são essas retas reversas? A, B e CD, tá? AD e BC e AC e BD. Olha aqui, ó. Olhando aqui, ó. AB e CD, né? Uma tá lá no ar, a outra tá aqui no plano. AD e BC, uma tá lá no ar, a outra tá no plano, não tem um plano que pega as duas. E AC, são as diagonais, AC e BD, que são as diagonais, também são reversas, tá? Agora vem a 4. Os pontos médios dos lados do quadrilátero formam um paralelogramo. Os pontos médios, ó, vamos ver aqui. Nós vamos ter que provar isso daí. Os pontos médios, ó, aqui é as diagonais, são as diagonais, ó. Os pontos médios aqui, ó, médio aqui, tá? Vamos chamar aqui de M e N, né? E ponto médio aqui, ó, B não, é D, é QP, Q e P. Tá falando que esses pontos aqui, então, os pontos médios dos lados do quadrilátero formam um paralelogramo. Esse aqui, ó, que aí vai estar no outro plano, ó, isso aqui, tá? Então, vamos provar isso aí, vamos ver se é verdadeiro, se é falso. Isso aí vai ser verdadeiro, né? Por quê? Então, nós vamos considerar M, N, P e Q, pontos médios, né? Então, ó, olha aqui, ó. Considere, isso aqui é
uma demonstração. MNPQ, os pontos médios dos lados do quadrilátero. Os pontos médios, já desenhei ali, do quadrilátero, né? Quadrilátero. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Os triângulos, ó, o triângulo AMN, tá? Ele é semelhante ao triângulo ADB. Por quê? É como se fosse um triângulo grandão, você colocou duas paralelas aqui, tá? Então, ó, triângulo AMN semelhante ao triângulo ADB. ADB, esse aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Por que eles são semelhantes? Porque MN é paralelo a DB, tá? Ó, MN é paralelo a DB, certo? E o que vai acontecer então se MN é paralelo a DB? O MN, ele é igual a DB dividido por 2, tem essa propriedade lá nos pontos médios, né? E do mesmo jeito, ó, QP é paralelo a DB também. QP paralelo a DB, que é ponto médio aqui. Então, se é paralelo, o que acontece? QP é DB dividido por 2, tá? E aí nós vamos ter então, ó, NP vai ser paralelo a AC, tá? Ó, NP paralelo a AC. Então, o que é NP? NP vai ser AC dividido por 2, que é tudo ponto médio aí. E MQ também é paralelo a AC também, tá? Então aqui é tudo segmento. MQ é AC dividido por 2. MQ também é AC dividido por 2. Então nós vamos ter o seguinte, portanto, os dois lados opostos quaisquer são coplanares e congruentes, ou seja, MNPQ é paralelogramo. MNPQ é paralelogramo. Por quê? Paralelogramo. Por quê? Porque os lados opostos são coplanares, estão no mesmo plano aqui, ó. Isso aqui, vai estar naquele plano que está no ar. E eles ainda são congruentes, tá? Então é um paralelogramo, são paralelos, né? Bom, então nós vamos deixar os exercícios 6, peraí, página aqui, só um minutinho. Nós vamos deixar o exercício 6 na página, peraí, é na página 16. A página 16, não, vamos só terminar o exercício 5, nós vamos deixar o exercício 6, 7, 8 para a próxima aula. Aí a gente só corrige esses aí, porque tem bastante análise aí, senão fica meio complicado para vocês, né? Então, ó, quem não fez ainda o exercício da página 16, ainda tem mais um dia para fazer. Vamos ver aqui, número 5, então, para a gente terminar a aula. Número 5. Duas retas RS são concorrentes. Tá aqui o desenho. Então eu tenho o desenho aqui, o plano. Eu tenho o plano alfa. E tenho duas retas RS, que é uma aqui, aí tá vermelho, né? Uma reta aqui, outra verde aqui.
essa daqui é a R, essa aqui é a S. E o ponto de intersecção das duas, de cruzamento, é o P. E eu tenho um ponto A fora ali de R, tá? Fora do alfa. Duas retas RS são concorrentes em um ponto P, elas cruzam o ponto P, e determinam o plano alfa. Um ponto A não pertence ao plano alfa. Aí vem o exercício. Já sabemos que uma reta e um ponto que não pertence a ela determinam um plano. Qual é a intersecção do plano determinado pelo ponto A e pela reta R e do plano determinado por A e a reta S? Qual é a intersecção? Ó, nós vamos ter aqui com a reta R e o plano alfa, nós vamos ter um plano aqui, ó, pegando aqui, ó, tá? Vamos por aqui, né? E com esse plano, com essa reta e o ponto A, nós vamos ter outro plano aqui, ó, tá? Onde que os dois vão se cruzar? Olha para vocês verem. Qual é a intersecção do plano determinado pelo ponto A e a reta R? A intersecção dos dois planos é uma reta que passa por A e o ponto P. Aqui vai estar o cruzamento dos dois planos, tá? É difícil da gente desenhar, não sai direito. Então vamos escrever a justificativa aqui. A intersecção dos dois planos é a reta que passa. Pelos pontos A e P. É uma reta aqui, ó, vai dar o cruzamento dos dois planos, tá? Pois ambos os planos passam por esses pontos e são distintos. Então nós temos dois planos aí que passam por essa reta e por esse plano, é um que os dois vão se cruzar, tá? Justamente nessa reta aqui, né? Porque um vai fazer parte dessa reta com o ponto A, o outro dessa reta com o ponto A, os dois estão se cruzando ali. Gente, então, olha, para a aula de amanhã nós vamos terminar de corrigir o 6, o 7, o 8 e vamos continuar mais um pouquinho com essa matéria nossa aí, certo? Então, olha, bom dia para vocês e até amanhã. Dá uma olhadinha nessa aula para poder ver as justificativas, por que é verdadeiro e por que é falso. É meio teórico isso aí, a gente tem que ficar pegando material para a gente poder enxergar a proporção de ser verdadeiro ou ser falso. Então, bom dia e até amanhã, bom?